Bom, pessoal, então hoje, né, dia 6 de maio de 2020, eu vou fazer com vocês algumas questões sobre determinar o domínio de uma função, dada essa função algebricamente, tá? Eu passei para vocês alguns exercícios. Lá na página 71, eu passei o 10, o 11 e o 12. Então, eu quero fazer hoje com vocês esses exercícios, tá? Para a gente fixar ainda mais, porque esses exercícios, eles são nível prova. Deixa eu dar uma diminuída aqui no tamanho da questão. E é nível prova, tipo assim, qualquer prova que você for fazer na sua vida, tá? Não só do colégio. Mas sempre cai alguma coisa relacionada a isso. Se fx é x menos 1 sobre x mais 1 mais 3x sobre raiz quadrada de x mais 4 é uma função, qual é o seu domínio? Pessoal, nós vimos nas nossas aulas que o domínio de uma função é você determinar quais valores você pode atribuir no lugar do x, de forma que você não terá problema matemático. E nesse primeiro momento, né, eu passei para vocês que os problemas matemáticos mais comuns é quando a gente tem incógnita no denominador, o denominador não pode dar zero, e quando nós temos incógnita dentro de uma raiz de índice par. Aquilo que está dentro da raiz não pode ser negativo, porque senão não seria um número real. Então, quando a gente olha para essa questão 10 aqui, a gente tem que ter noção que isso aqui, ó, esse x mais 1, ele não pode resultar zero. Então, significa que x mais 1 tem que ser um resultado diferente de zero. Então, esse 1 está positivo, a gente passa lá negativo. Isso significa que o meu chance ele tem que ser diferente de menos 1. Por quê? Porque se eu jogar menos 1 aqui, ó, vai dar problema. Menos 1 mais 1, 0. Vai dar problema. Nossa, que sono. A outra coisa, pessoal, que não pode acontecer é isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui que tá dentro da raiz? Tá dentro de uma raiz quadrada. Então, isso não pode dar negativo. Só que, ao mesmo tempo, nesse caso, ele não pode dar zero. Por que que ele não pode dar zero? Porque nós temos que ele está no denominador de uma fração. Então, esse x mais 4, ele não pode dar negativo, não pode resultar negativo, e nem tampouco resultar zero. Como que a gente vai anotar isso, então? A gente vai anotar que x mais 4, ele tem que ser um resultado maior do que zero. Se não estivesse no denominador, ele poderia ser maior ou igual a zero, porque nós temos raiz quadrada de zero, tá? Então, ele tem que ser um número que apenas maior do que zero. Ele tem que ser maior do que zero, porque está numa raiz quadrada, e não pode ser zero, porque está no denominador de uma fração. E aí, esse 4 está positivo, a gente joga para lá, negativo. Então, o chance tem que ser maior que menos 4. Então, se eu fosse escrever o domínio dessa função, como que eu poderia escrever esse domínio? Esse domínio quer dizer que o meu x pode ser todos os reais, desde que ele seja maior do que menos 4 e, ao mesmo tempo, ele não pode ser menos 1. Então, esse seria o domínio da minha função. Da questão 10. Letra D. Ficou claro isso para vocês? Vocês querem perguntar alguma parte que vocês não entenderam? Bora, bora.
E essa 11, vocês tentaram fazer ela? Dá uma analisada aí se você não tentou fazer. O que a gente vai ter que fazer para resolver essa questão? Dá uma analisadinha aí. Bom, vamos lá então. O que não pode acontecer aqui? Eu tenho um problema em cima. Aqui eu não analisei, pessoal. Ó, problema tá no x menos 1 aqui, ó, e no 3x. Por quê? Porque não tem problema. Lembre-se, o problema para vocês agora é quando tiver raiz de índice par, que é raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, raiz décima, ou quando a gente tiver fração e a incógnita tiver um denominador. Esse é o problema. Então, quando nós olhamos aqui, ó, esse x menos 2, ele está dentro de uma raiz quadrada. Então, eu já tenho certeza que esse x menos 2, ele tem que ser um resultado maior do que zero, tem que ser positivo. Só que, ao mesmo tempo, ele está em cima de uma fração. Ele está no numerador. E não tem problema o meu numerador dar zero. O meu numerador pode dar zero em uma fração. Portanto, o x menos 2 ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente pode escrever que x é maior ou igual a 2. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente vem para essa parte de baixo aqui, ó, esse 3 menos x, ele também está dentro de uma raiz quadrada. Então, esse 3 menos x, ele tem que ser um resultado positivo. E ele não pode dar zero. Porque aqui no meu denominador não pode dar zero. No meu denominador não pode dar zero, porque não existe divisão por zero. Então, esse 3 menos x, ele simplesmente tem que ser maior que zero. A maioria dos alunos faria isso, ó. 3, passaria o 3 para lá, né? Tudo bem, não tem problema, ó. Maior que menos 3. Só que a letra não pode ficar negativa. O que a gente faz, então? A gente vai lá e multiplica toda a equação por menos 1. Inequação, na verdade. Né? Quando eu multiplico essa inequação por menos 1, a minha desigualdade, ela inverte. Portanto, quem é o meu domínio da função? São todos os reais, desde que eles sejam maiores ou iguais a 2 e, ao mesmo tempo, tem que ser menor que 3. Isso aqui, pessoal, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Pode ser o 2. Bolinha fechada no 2. Não pode ser o 3. Bolinha aberta no 3. Pinta aqui dentro. Então, como que eu poderia escrever isso? São todos os x pertencentes aos reais, tal que esses x, eles são maiores ou iguais a 2 e, ao mesmo tempo, menores do que 3. Isso nos levaria, então, a marcar letra B. São maiores ou iguais a... Opa, ali é menos 2. Letra C.
maiores ou iguais a 2 e, ao mesmo tempo, menores do que 3. Perguntas? Perguntas. Está claro para vocês essas ideias? Ó, parece ter uma perguntinha aqui. Pediram para explicar de novo a questão 11. Então, vamos lá. Olha, aqui em cima, no meu numerador, ele pode ser zero, o meu numerador de uma fração. Ele pode ser igual a zero. O resultado pode dar zero. Existe zero sobre 3. Zero dividido por 3 é zero. Isso existe. O que não pode é o zero estar no denominador. 3 dividido por zero. Não tem como. Não existe isso aqui. Então, eu já tenho certeza que o meu numerador ele pode dar zero, mas o meu denominador não pode dar zero. E ambos, por estarem dentro de uma raiz quadrada, os resultados têm que ser positivos. Tem que ser positivos. Portanto, esse x menos 2, esse chance menos 2, ele tem que ser maior do que zero, mas ele pode também dar zero. Então, ele pode ser maior ou igual a zero. 2 para negativo, para lá positivo. X maior ou igual a 2. E nessa minha outra parte, o 3 menos x, ele tem que ser diferente de zero e, ao mesmo tempo, maior que zero. Ou seja, não existe o símbolo maior e diferente do que zero. Não existe esse símbolo. Por isso que a gente só coloca simplesmente maior que zero. Porque se não tem esse traço, eu já sei que não pode ser igual a zero. Significa que tem que ser diferente de zero. E a maioria dos alunos passaria esse 3 para lá negativo. Nós devemos multiplicar toda essa equação por menos 1, porque a letra não pode ficar negativa. Não existe isso de passar o menos dividindo. Menos vezes menos, mais, e a desigualdade aqui, quando a gente multiplica por um número negativo, inverte. E o menos 3 aqui fica sendo 3 positivo. Como que eu, professor Pedro Lítalo, faria esse pedaço aqui, né? Quando eu tenho 3 menos x maior do que zero, eu já passaria o x para lá. Ficaria 3 maior que x. 3 maior que x é a mesma coisa que x menor que 3. Observe que a bundinha do símbolo, nos dois casos, está apontada para o 3. Então, o domínio dessa função, como seria o domínio dessa função? O domínio dessa função é qualquer número real, tal que esses números reais têm que ser números maiores ou iguais a 2. 1 eu não posso jogar, 0 eu não posso jogar. Por quê que eu não posso jogar 1? Porque se eu calcular f de 1, por exemplo, ó, eu vou ter problema aqui, ó. Raiz quadrada de 1 menos 2 sobre raiz quadrada de 3 menos 1. 1 menos 2, pessoal, é menos 1. Olha o problemaço que você ia ter. Raiz quadrada de menos 1 sobre raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de menos 1 não é um número real. Não é que não existe. Existe, é um número complexo. Só que eu vou ter um problema, não vou ter no gráfico. Isso significa que eu não vou ter um gráfico para isso. Porque o nosso plano cartesiano é para eixos reais. É para números reais. Tá? Então,
Deixa eu apagar aqui. Portanto, ao mesmo tempo que ele tem que ser maior ou igual a 2, ele tem que ser menor do que 3. Por quê? Porque se eu jogar 3 ou 3 para frente, eu vou ter problema matemático. Quer ver? Bora escolher aqui o 4. F de 4. O que seria o F de 4? É no lugar do chance eu colocar 4. Então, eu teria raiz quadrada de 4 menos 2 sobre raiz quadrada de 3 menos 4. 4 menos 2 é 2. Então, aqui ficaria raiz quadrada de 2. E embaixo, 3 menos 4 é menos 1. Raiz quadrada de menos 1. Olha o problema aqui, ó. Isso é um problema, não é um número real. Então, não teria função nesse pedaço. Não teria função nessa parte. Então, nossa resposta aqui seria a letra C. O mesmo o Gabriel Lopes agora, né, perguntou: as respostas para descobrir o domínio sempre serão desse jeito? Sempre que envolver fração e for uma incógnita na fração desse jeito, ou for raiz de índice par? Sim. Não quer dizer que toda função é desse jeito que vocês vão determinar. Vocês ainda não aprenderam, por exemplo, comigo, vai aprender esse ano, função logarítmica. Olha lá, ó. Isso aqui já tem outro raciocínio. Já tem outro tipo de raciocínio, tá? Então, a ideia é que, para cada função, nós temos um domínio para isso. Então, nesse caso do que vocês estão estudando agora, sempre vai ser assim. Pessoal, estão perguntando mais uma vez, por que no denominador não pode ser zero nesse caso? Vamos jogar 3. Vamos jogar 3. Você vai entender. Vamos calcular aqui, nessa função aqui da questão 11, f de 3. Aí eu vou ter raiz quadrada de 3 menos 2 sobre raiz quadrada de 3 menos 3. 3 menos 2 é 1, então vou ter raiz quadrada de 1. 3 menos 3 é 0, então vou ter raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 0 é 0. E aí? Responde para mim. Quanto que é 1 dividido por 0? Faz essa continha para mim. 1 dividido por 0. Quanto que dá? Quanto que é 1 dividido por 0? Tem como, pessoal? Responde para mim aí no bate-papo. Tem como eu fazer 1 dividido por 0? Não tem como, né, Lucas? Não tem como. Não tem como, Pedro. Não tem como, Isabela Moreira. Por isso que, Gabriel, eu não estou falando que eu não posso jogar 0 no lugar do X. É o resultado. Não pode dar 0. Nessa função aqui, eu descobri que eu só posso jogar valores. Nessa função aqui, eu descobri que eu só posso jogar valores entre 2 e 3. Nessa aqui, eu descobri que eu posso jogar qualquer valor maior que menos 4 e diferente de menos 1. Uai, então aqui eu posso jogar 0. Eu posso jogar 0. Por que que nessa aqui eu posso jogar 0? Porque se eu jogar 0, nessa aqui, ó, 0 menos 1 sobre 0 mais 1, mais 3 vezes 0 sobre raiz quadrada de 0 mais 4. Eu joguei 0 no lugar do x. Eu não vou ter problema matemático, eu vou encontrar a resposta. 0 menos 1 é menos 1. 0 mais 1 é 1. 3 vezes 0 é 0. Raiz quadrada de 0 mais 4 é raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Menos 1 mais 1, ou dividido por 1, é menos 1. 0 dividido por 2 é 0. Isso eu já consigo fazer.
Então, a resposta deu -1, tá vendo? Não deu problema matemático. Eu aconselho vocês a entrarem lá, depois no meu canal lá no YouTube, eu coloquei a playlist para vocês lá. E aí nós temos a aula onde eu escrevi isso aqui para vocês lá. E vou bater na tecla mais uma vez. O resultado de uma função, quando nós temos incógnita no denominador, o resultado do denominador não pode dar 0. Por isso que aqui eu escrevi x mais 1 tem que ser diferente de 0. O resultado não pode dar 0. Qual que é o número que no lugar do x aqui vai fazer esse resultado dar 0? É o -1. Por isso que o meu chance tem que ser diferente de -1, tá entendendo a ideia? Qual que é o meu número que vai fazer aqui, ó, x mais 4 dar 0? O -4. Por isso que o meu x ele não pode ser -4. Ele tem que ser maior do que -4. É mais ou menos essa a ideia. Não é que eu não posso jogar 0. Quando eu faço isso, eu estou analisando o que vai fazer o resultado ser um problema matemático. É Matematicando o nome do canal, tá? Matematicando. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa questão 12, então, que essa ideia acho que ainda vai ficar mais claro para vocês. Às vezes a minha esposa fala para mim assim, nossa, parece que o jeito que você dá aula, você está brigando com os meninos, às vezes. Não, pessoal, não estou brigando com vocês. É o meu jeito. Eu estou sendo incisivo na minha resposta. Quando eu sou incisivo na minha resposta, estou querendo, tipo assim, afirmar o que eu estou querendo te dizer, entendeu? Não estou brigando com vocês, não. Bom, olha a questão 12. Qual o domínio dessa função? Ó, está vendo que aqui em cima nós temos uma raiz quadrada. Então, eu já tenho certeza que isso aqui em cima tem que ser um resultado maior que 0. O resultado, tá? Tem que ser maior que 0. Só que como está no meu numerador, em cima pode dar 0. Em cima aqui pode dar 0. Não pode dar 0 no denominador. Então, ele tem que ser maior ou igual a 0. Então, agora eu venho aqui e vou anotar. Eu vou anotar aqui. 2 menos chance tem que ser maior ou igual a 0, tá? Você pode passar o 2 para lá, não tem problema, mas eu vou passar o x mesmo. Ficando 2 maior ou igual a x. Isso é a mesma coisa que x menor ou igual a 2. Então, quando eu analiso esse pedaço, o que significa esse pedaço? Esse pedaço significa que se fosse só ele, como pode ser o 2, bolinha fechada no 2, menor ou igual a 2, pinta aqui para a esquerda. Se o meu resultado fosse só, se minha função fosse só isso, tranquilo, tá? Tranquilo, seria essa a resposta. Mas eu preciso analisar essa parte de baixo também, tá? Eu preciso analisar essa parte de baixo aqui também. Observe que na parte de baixo não tem raiz. Então, tanto faz ser positivo ou ser negativo. Tanto faz. Pode dar positivo ou negativo. Não tem raiz. Mas o que não pode dar aqui embaixo? Se está no denominador de uma fração e tem incógnita, o meu resultado ele não pode ser 0. Então, ele tem que ser diferente de 0. Então, eu vou fazer o cálculo. Tá? Olha lá, vou escrever, ó. Chance ao quadrado menos 8 chance mais 12 tem que ser um resultado diferente de 0. Para isso, você vai resolver essa equação, tá? Você vai resolver ela normalmente, fazendo Bhaskara, o seu delta, você escolhe. Eu prefiro fazer soma e produto, tá?
Quando você vai fazer soma em produto, você tem que pensar em dois valores, cuja a soma, como o sinal, o A aqui é 1, tem que ser o sinal trocado do B. Quando a gente for estudar a função do segundo grau, eu vou trabalhar mais a fundo isso aqui. O B é menos 8. Então, troca o sinal do menos 8, ficaria 8 positivo. E o produto? O produto tem que ser exatamente igual ao C. Quem que é o C? 12. Então, aqui é como se eu estivesse escrito assim para você. Ó. Eu tenho que pensar em dois números que eu somo eles. Vai dar 8. E esses mesmos dois números, quando eu multiplicar eles, vai dar 12. Você pode fazer o seu Bhaskara, tá? Ó, já tem a galera que já está falando a resposta. Muito bom. 2 e 6. 2 mais 6 é 8. E 2 vezes 6 é 12. Então, portanto, o meu tiazinha é 2. E o meu tia as duas linhas é 6. Só que tem que ser diferente de 0. Tem que ser diferente de 0. O que isso significa? Significa que ele não pode ser 2 e que ele não pode ser 6. Por quê? Porque se eu jogar 2 vai dar 0. Se eu jogar 6, também vai dar 0. Então, isso aqui, pessoal, imagina aí que a função fosse só isso aqui, ó. Fosse só isso aqui no denominador. Eu poderia jogar qualquer valor. Menos quem? Menos o 2 e menos o 6. Eu poderia jogar qualquer um aqui, ó, que não vai me dar problema matemático. Por quê? Porque o meu único problema é resultar 0. E o que é que faz resultar 0? O 2 e o 6, que vai fazer o resultado dar 0. Agora, o que a gente, teoricamente, tem que analisar? A gente, teoricamente, tem que analisar a interseção do gráfico. Ou seja, o que essas duas coisas têm em comum? Olá. O que essas duas coisas, qual que é o pedaço que essas duas coisas têm em comum? O pedaço que essas duas coisas têm em comum é do 2 para trás. Só que observe que o 2 aqui, a bolinha é aberta, tá? E aqui o 2, a bolinha é fechada. Então, o 2 não é intersecção. Lembra lá que nós estudamos isso? O 2 não é intersecção. O 2 não está nos dois. Então, a bolinha tinha que ser aberta no 2 e pinta aqui para a esquerda. É o pedaço que os dois têm em comum. Isso seria o meu domínio da função. Precisava fazer isso aqui que eu estou fazendo agora? Não. Só de analisar esses dois pedaços que eu fiz aqui, ó, já dá para saber isso. Ou só de observar que o x tem que ser menor ou igual a 2 e, ao mesmo tempo, ele tem que ser diferente de 2 e diferente de 6, já dá para entender que o resultado é isso. Porque se já tem que ser menor ou igual a 2, eu meio que elimino esse 6 aqui. O 6 está para lá do 2, o 6 é maior que 2. Então, já não é condição, entendeu? A ideia é mais ou menos essa. Então, como que eu vou escrever esse domínio? O meu domínio dessa função seriam todos os reais. Desde que, como que eu escrevo esse conjunto? Chance seja menor do que 2.
Só que não tem essa resposta aqui para a gente marcar. A gente tem que escrever em forma de intervalo. Então, a gente sabe que aqui no infinito negativo, o colchete é para fora, porque não tem como ser bolinha fechada. E vai até o 2. E aqui no 2, observe que a bolinha é aberta. Então, colchete para fora. Então, nossa resposta seria a letra E. Do infinito negativo até o 2. Isso aí, Gabriel, letra E. Pessoal, então vai encerrar a nossa aula agora, tá? Eu vou deixar aqui desse jeitinho. Na próxima aula nós vamos fazer mais questões envolvendo esses raciocínios, tá? Para a gente fixar ainda mais. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Até agora. Tchau, obrigado.